Gravando, Ronan? Gravando. Valeu. Pessoal, bom dia a todos. Agradeço aí a participação aí em mais um encontro web, né? A gente torce para que brevemente estejamos aí novamente nos encontros presenciais com café, né? Que é bem melhor. Café e bate-papo. Legal. Pessoal, bom, hoje a gente tem... Vou fazer a apresentação primeiro aqui dos princípios, né? Tá na mão aí, Ronan? Isso. Bom, pessoal, o Movimento Iguaçu Vale aí, né, como de costume, a gente faz uma apresentação do que é o movimento para fixar. Ele tem o sonho aí de tornar a nossa região oeste do Paraná aqui um polo de empresas inovadoras, né? Então a ideia é que a gente fale sobre inovação, fale sobre tecnologia, para que isso faça parte do dia a dia das pessoas e as pessoas entendam que é fácil, que é para elas, que precisa, que dá para fazer e que a gente está aqui para ajudar. É um grupo de ajuda mútua aí, né? E o objetivo é fomentar aí o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação, né? O Iguaçu Vale, ele nasceu a partir dos núcleos de TI nas cidades, né? Quando a gente percebeu que não fazia mais sentido TI com TI, que as reuniões do Iguaçu, ou melhor, as reuniões do núcleo, só empresas de TI não fazia muito sentido. A gente precisava colocar pessoas de outras áreas, né, multidisciplinares, para compor o grupo, para que a gente começasse a falar sobre coisas novas, né? Tava muito batido o assunto TI com TI e também não existe inovação por TI, né? Um ponto importante que a gente percebeu nessa trajetória é que na nossa região aqui a gente produz muita soja, né? 1 quilo de soja é R$1. Agora, quanto custa 1 quilo de iPhone, né? R$22.000. Então, a gente precisa começar a agregar mais nos nossos produtos aqui na região. Isso só vai acontecer através da inovação, né? Ana, passa para mim ali. E aí, volta Ana, parte dos princípios ali ainda. E aí, com esse entendimento nos núcleos de TI, Cascavel, Toledo, foi os dois pioneiros. Aí Cascavel começou primeiro, um ano antes, pelo menos. E a gente definiu alguns princípios, né? É um movimento ali que ele precisa ser liderado por empreendedores, né? Então a ideia é que os empreendedores estejam à frente, né, do movimento, porque se a gente esperar do poder público, a gente sabe que as coisas andam, mas andam muito devagar, né? E eu sempre falo, né? O interessado é o empreendedor que precisa que a coisa mude, melhore, avance, para que os negócios dele avancem, já que o nosso ambiente de empreendedorismo no Brasil não é nada fácil, né? Começando aí pela parte tributária, por exemplo, que é massacrante, né? Então é um movimento que quem tem que estar à frente é os empreendedores, né? Visão de longo prazo. A gente está falando da construção de um ecossistema de empreendedorismo e inovação. Isso não acontece da noite para o dia, né? O ecossistema é composto aí de vários componentes, né? E a gente demora para a gente estruturar isso. A gente já tem bastante coisa aqui na região. Uma delas é o próprio Iguaçu Vale, né? É um movimento que a gente se reúne para falar de tecnologia e inovação. Nós já temos incubadoras, nós já temos aceleradoras, nós temos parques tecnológicos, né? São todos componentes de um ecossistema de inovação. E para construir isso aí, paciência, visão de longo prazo, né? Inclusivo e multidisciplinar. Então é um movimento que não tem como falar em inovação você pegar 2 advogados e colocar os 2 ali. Dificilmente vai sair algo inovador. Assim como colocar 2 pessoas de TI, assim como colocar 2 médicos, né? Você precisa mesclar as áreas para que essas 2 pessoas façam um merge ali das ideias e daquilo nasça uma ideia, um projeto inovador. Então, o movimento Iguaçu Vale precisa ser inclusivo e multidisciplinar. A gente precisa de pessoas de várias áreas, de várias formas de pensar, da academia, do setor público, né? Do setor privado. A gente precisa ter esse povo tudo dentro do nosso movimento. E é um movimento que ele é mais contribuir do que receber, tá? Então a gente se reúne, ninguém ganha nada com isso aqui, e a ideia é justamente a gente promover essas reuniões, essas discussões, para agregar conhecimento em todo mundo. Então é uma contribuição semanal aí que a gente faz aí cada um nas suas cidades. Pode passar, Ronaldo, por favor. E o Iguaçu Vale, como eu disse, nasceu aí em Cascavel, né? Na sequência a gente já iniciou aqui em Toledo e aí a gente já está espalhado em várias cidades aqui na região oeste, né?
Então, temos em Toledo, Cascavel, Palotina, Foz do Iguaçu, Marechal Cândido Rondon e Ubiratã. Isso, né? E a gente vem crescendo, né? As reuniões, elas acontecem semanalmente dentro das associações comerciais, né? Nas cidades. Em Toledo acontece aqui na CIT, que é na sexta-feira, das 8 às 9. Claro que nesse período de pandemia a gente está com as operações paradas, né? Só as reuniões web. Mas em Toledo acontece na sexta-feira. Em Cascavel, na quinta-feira, das 8 às 9. Em Foz do Iguaçu, na CIF, na terça, das 8 às 9. Em Marechal, no PTI, né? Não é na Associação Comercial, é na estrutura do PTI, às 7h30, na quarta-feira. Palotina, às 19 horas, na CIPA, Associação Comercial de lá. E o Biratã, em Medianeira, em virtude da pandemia, que foi logo quando eles começaram o movimento, não conseguiram ainda estruturar as reuniões. Certamente voltarão ao normal agora na sequência, né? Então a gente tem essa estrutura aí. Pode passar, né? Acho que eu já falei um pouco do ecossistema, né? Então a gente tem aí vários players e hoje a gente vai falar sobre Lean Startup, né? E o Donato é de Curitiba. O Donato tem uma história bacana, que ele é parceiro nosso aqui na CIT, dentro do nosso espaço de inovação, né? Então a gente construiu um espaço de inovação aqui, se chama InovaCity, que a gente infelizmente não conseguiu lançar ainda em virtude da pandemia. Está praticamente pronto, os detalhes ainda, de estrutura ainda, mas é um espaço como se fosse o ASIC Labs em Cascavel, né? Onde a gente pretende falar ali constantemente. A ideia é que a gente tenha ações ali, atividades praticamente todos os dias, né? Falar sobre tecnologia e inovação. E o Instituto NON, né? Especializado em inovação, indústria 4.0, enfim, tudo isso de startups, fechou um convênio conosco aqui da CIT para nos ajudar a conduzir esse espaço de inovação. E o Donato é o cara que vai ajudar a gente a fazer isso aí dar certo, compartilhando aí um pouco da sua expertise, né? Donato é mestrando em Engenharia de Manufatura 4.0 pela UFPR, Master Black Belt, especialista em manufatura enxuta, com cursos de extensão da Universidade do Minho, em Lean Startup e na Universidade do Porto, em Indústria 4.0. Já atuou aí nas áreas de logística, Indústria 4.0, Indústria de Qualidade, em empresas como Ambev, Rodonaves, Digitron, e é professor convidado na UFPR para cursos de pós-graduação em Indústria 4.0 e Engenharia de Qualidade. Certificação Black Belt. Eu participei de um comecinho de curso dele de Black Belt. Fantástico, pessoal. Recomendo. Beleza? Donato, é contigo, meu amigo. Fica à vontade aí. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre o Lean Startup, sobre a elaboração de MVP. Obrigado ao Ronan e ao Márcio pelo convite. E sim, a gente tem um carinho bem especial por Toledo. O Islam também está aí, que é de Curitiba. O Islam participou na semana passada do evento, né? Também é um parceiro. O Islam também é um professor aqui no Instituto e também dá aula junto com a gente na Federal. E é um tema que eu gosto bastante. Eu conheci esse tema de Lean Startup na Universidade do Minho, num curso que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer lá em Portugal, né? A Universidade do Minho fica em Guimarães, ali 60 quilômetros da cidade do Porto. E eu gostei em 2015, foi no início de 2015, e eu nem conhecia esse tema, não sabia como é que funcionava. E eu gostei muito, eu achei muito legal, achei muito interessante, né? E eu procurei conhecer um pouco mais e saber como é que funciona, porque eu sou um apaixonado pelo Lean de forma geral, pelo Six Sigma, e é uma metodologia e é uma filosofia que ela se encaixa em qualquer setor, em qualquer área. E, sobretudo, para quem está começando uma empresa, né? Sobretudo para quem vai montar uma startup. E faz total sentido, porque quem monta uma startup geralmente tem pouco dinheiro, né? E é muito importante que você inicie enxuto, que você comece enxuto. Então, pegando um pouquinho da história, que eu não vou me ater muito a essa história, até porque vocês são mais especialistas do que eu,
né? Mas as startups foram criadas predominantemente nos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, e inicialmente, deixa eu só arrumar o slide aqui, inicialmente voltado para as empresas de informática. Um cenário que mudou no decorrer, na evolução aí do cenário, né? No ajuste desse ecossistema, com a vinda da indústria 4.0, com a vinda da industrialização, né? Então, o Márcio já fez o comentário, já falou quem eu sou aqui do Instituto MON, eu sou um dos fundadores do Instituto MON, nossa sede em Curitiba, a gente tem um escritório em Toledo, agora com a nossa parceria com a CIT, né? Nosso foco aí, nosso MVP é consultoria e treinamento, dentro de algumas trilhas que a gente trabalha, que é trilha de produção, supply chain, Lean Six Sigma, liderança, sustentabilidade e creative business. A gente teve que ajustar o nosso MVP nessa pandemia, a gente teve que fazer uma pivotagem rápida para poder sobreviver. A gente estava falando um pouquinho antes aí de questão de fluxo de caixa, de sobrevivência. Inclusive, na segunda-feira eu vou falar de planejamento de curto prazo aí na City, né? Então a gente teve que pivotar rapidamente. A gente está vivo hoje porque a gente pivotou rapidamente e a gente utiliza essa questão do Lean Six Sigma, do Lean Startup aqui também, porque em casa de ferreiro o espeto tem que ser de adamantio, né? Não pode ser de pau. Então a gente acabou migrando essas trilhas para cursos online. Então hoje a gente tem um portfólio de cursos online, a qual a Islan também faz parte, ministrou o curso, a primeira trilha de CRM do Supply Chain. Então hoje a gente tem aí um portfólio de cursos online bem interessantes. Falando um pouquinho de startup, falando um pouquinho de tecnologia, a gente está vivendo uma era da indústria 4.0. Né? Vocês já escutaram falar em Toledo, a gente falou bastante. A City Lab ela vai nessa pegada da digitalização. Né? Então, a indústria 4.0, digitalização. Nós temos 9 pilares dentro da indústria 4.0, questão de robôs, simulações, integrações de sistema, internet das coisas, né, o IoT, segurança cibernética, nuvem, cloud, que ainda é uma questão bastante complexa, até devido à questão de segurança, enfim, né, manufatura aditiva, realidade aumentada, virtual aumentada, big data, analytics. E dentro desse contexto, a gente tem a matemática e a estatística que chegou com bastante força. Ela está intrínseca, ela está totalmente conectada com a questão da indústria 4.0. A internet e a estatística, eu sou meio suspeito em dizer, porque eu estudo a indústria 4.0 na questão de tratamento de dados, de tomada de decisão, enfim, e como estratégia para a implementação dessa questão da indústria 4.0. Então, a matemática e a estatística, ela está intrínseca e é ela que norteia o planejamento estratégico, enfim, com relação à implementação da indústria 4.0. E nós temos as startups, que é a força motriz para que isso seja, para que essa tecnologia, para que essa digitalização, ela se concretize. Então, as startups, ela têm um papel fundamental nessa questão da indústria 4.0, né? Com estudos, com desenvolvimento de tecnologia, com aplicação de tecnologia específica, enfim, de coleta de dados em sistemas, de tratamento de dados da indústria, né? Máquinas, conexão de máquinas, geração de banco de dados, tratamento desses bancos de dados e tomada de decisão, que é o mais importante. Porque não adianta nada você ter vários dados e não ter informação, e ter informação e não ter a tomada de decisão. Né? Bom, dentro desses princípios da indústria 4.0, o que a gente prima, então? O que a gente deseja? Eficiência, agilidade, redução de custo, receitas, experiência do cliente e inovação. A gente
coloca tudo isso nessa questão, nesses itens que eu acabei de falar para vocês, e para proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente. E nesse quesito de inovação, as startups têm papel fundamental para que isso possa ser disseminado e concretizado. O ano passado, foi desenvolvido um projeto juntamente com a CERT, uma empresa que está dentro um órgão que está dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, um projeto que se chama Sinapse. Eu não sei se alguns de vocês aqui participaram desse projeto, mas o Instituto não participou e avaliou em torno de 70 a 80 projetos. E, enfim, alguns benefícios, né? Até 100 startups serão selecionadas para receberem, já foram selecionadas, 40 mil de investimento para cada startup, é um projeto do governo aí do governo do Paraná, né? Juntamente com a CERT. Então, o Instituto não participou, o Instituto não foi homologado para fazer a avaliação dessas startups. E o que acontece, gente? Agora a gente vai entrar, agora dentro da startup, a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que é o MVP. Eu aprendi, estudei isso e li em alguns livros que o MVP é a força motriz de uma startup. E a questão no Brasil de criação de uma startup está ligada muito com a questão do coração, né? Com a questão de que é o meu sonho montar uma empresa. Eu sei disso porque eu já passei por isso, tá? Então é o meu sonho montar uma empresa. Eu tenho um sonho de colocar a minha ideia em prática. E essa questão de sonho e essa questão de coração é muito perigoso, porque você montar uma startup ou montar uma empresa não é simples. Existem várias variáveis. E quando a gente adiciona na matemática, quando a gente adiciona uma variável, tudo muda. O resultado final ele muda. Então, nessa equação, eu colocaria bastante reduziria um pouco da questão sentimento, da questão coração, e colocaria um pouco mais de razão, que é a razão que equaciona e que balanceia o sucesso para o desenvolvimento de uma startup. Então, essas metodologias, o Lean Startup, o Six Sigma, elas vieram para quê? Para que você consiga sim desenvolver através de estudos específicos matemáticos, estudos específicos em estatística, auxilie no desenvolvimento do mercado, no conhecimento do mercado onde você quer atuar e que você consiga monetizar. Então, o que aconteceu eu vou contar um pouquinho da história, dos projetos que eu vi dentro desse projeto Sinapse. Vários projetos com ideias muito legais, com MVP sem MVP, o pessoal não sabia precificar, remunerar, né? Não sabia como que aquela ideia ia gerar remuneração. E, infelizmente, se você não consegue remunerar o seu projeto, se o seu MVP não consegue gerar uma remuneração, a sua empresa, a sua startup, ela não pode ser criada, simples assim. Eu preciso antes saber como que eu vou remunerar os sócios, como que eu vou remunerar o meu investidor, como que isso vai gerar grana, porque é business, é um negócio. Então, falando um pouquinho do Lean Startup, então ele consiste, entre outros princípios, gastar poucos recursos para testar uma ideia antes de investir pesado nela, né? Então, eu avalio muito bem essa ideia, né? Eu estratifico muito bem essa ideia com dados, com informações, para que ela possa embasar o desenvolvimento do meu MVP, do meu produto mínimo viável. Então, aqui tem uma frase que eu acho bem legal, que é o aprender e aprendemos errado. Por isso, iremos errar rápido e barato. Aquilo que eu disse agora há pouco para vocês, que nós tivemos que pivotar aqui no Instituto, eu acredito muito nessa questão esse pensamento de pivotar rápido, né? Muito graças a esse conhecimento do Lean Startup, muito a essa metodologia. Então, a gente mudou todo o nosso negócio em 15 dias, o Islam participou do planejamento, né? Nós mudamos todo o planejamento nosso em 15 dias.
Então a gente pivotou rápido para que o negócio continuasse no mercado e a gente continuasse gerando renda. Bom, falando um pouquinho do MVP, então, é o componente central da metodologia Lean Startup e é o componente central de uma startup, né? Então, o MVP ele consiste, então, ele não é a entrega das funcionalidades mais simples do sistema, mas pelo contrário, ele é a entrega simples da principal funcionalidade do produto e serve para validar o negócio. Então, os projetos que chegavam para nós eram projetos eu quero atender o Brasil inteiro, eu quero fornecer um produto para o Brasil todo, e quando na realidade você não tem envergadura para isso, quando na realidade você não tem dinheiro para atender o Brasil todo. Então, um planejamento, um 5W2H, muitos que têm vontade de abrir uma startup, não tem esse conhecimento básico de ferramentas, não estou nem falando de ferramentas estatísticas, mas de ferramentas de planejamento, ferramentas de PDCA, ferramenta básica, né? Para ter como base os primeiros passos, que é descobrir qual que é o problema, o que precisa ser resolvido, qual é o que a minha empresa vai resolver de problema no mercado, qual é a lacuna que a minha empresa vai preencher no mercado, né? Então, desenvolver um produto mínimo viável, um MVP, para iniciar o processo de aprendizagem, né, o mais rápido possível. Então, eu preciso conhecer a lacuna que eu vou preencher o mais rápido possível e, dentro disso, desenvolver o meu produto mínimo viável. Então, aqui eu tenho o princípio básico do Lean Startup aqui, que é o construir, né, que é o desenvolver o produto, o medir e a questão de estratificação de dados e ideias. Então, eu vou fazendo a apresentação e vou contando aí os cases da vida, né, os projetos que eu já liderei e ajudei a liderar, a desenvolver. Então, dentro dessa questão do construir, que é o desenvolver o MVP, a gente tem aí como princípio desenvolver um Canvas. Inclusive, eu, Márcio, Pablo, a diretoria da CIT, nós desenvolvemos um Canvas para a CIT Lab. Né? A gente desenvolveu um produto mínimo viável, nós temos um produto mínimo viável e temos como a gente vai remunerar a CIT, como a gente vai remunerar o Instituto, e quais são as entregas e qual é a lacuna que a gente vai preencher no mercado. Eu até coloquei um canvas aqui da Nespresso, né? Qual que é o produto mínimo viável deles, né? Qual que é a proposta de valor deles. Enfim, só um exemplo aqui do Canvas para a gente poder ter noção. Então, a gente desenvolve um Business Canvas que é extremamente simples, gente. O Business Canvas é para eu parametrizar a minha ideia. Então, eu coloco a minha ideia dentro de um padrão, lá eu vou ter quem são meus stakeholders, qual vai ser a lacuna que eu quero preencher, qual que é a minha receita, ainda não tão cartesiano, ou seja, ainda não usando tanta matemática, tanta estatística. Isso aqui é só para eu ter em mente a minha ideia parametrizada. Partindo desse princípio, eu parto partindo do princípio que eu tenho isso Business Canvas, eu parto para as metodologias. O que eu vou precisar para desdobrar isso e validar a minha ideia e saber que a minha ideia vai preencher essa lacuna no mercado com assertividade ou com maior percentual de assertividade. Eu utilizo, dependendo das ideias, dependendo do projeto que eu vou desenvolver, eu utilizo o PDCA, eu utilizo metodologias mais agressivas ou não agressivas, ou mais específicas, que é o Six Sigma. Eu não vou entrar nessa seara agora, até porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas é importante só esse slide para parametrizar essa questão de construção e parametrização de uma startup, de um MVP. Como eu disse no começo, o Márcio disse, eu participo de um ecossistema dentro da Federal, que é o ecossistema da indústria 4.0, de digitalização, é uma pós-graduação. Esse ecossistema tem vários cursos, não só engenharia industrial 4.0, engenharia da manutenção 4.0, engenharia da qualidade, energias renováveis, enfim,
um mestrado em indústria 4.0, qual eu sou aluno. Então, é um ecossistema bastante interessante e bastante rico. E a gente promove essa interação entre aluno, indústria, anjos, né, investidores, e já saiu, inclusive, alguns investimentos em algumas startups que foram criadas dentro do curso. E qual que é a premissa, então, do curso? A premissa do curso é incentivar que os alunos criem, sim, uma startup, mesmo que ela não dê certo, né? Mas eles fazem a apresentação, depois eu vou mostrar aqui como que funciona o modus operandi, e eles desenvolvem um canvas de criação de uma startup, a grande maioria, obviamente que quem não quer parte para um artigo, enfim, mas a grande maioria, a intenção é que desenvolva um canvas de uma startup, e a gente vê um pouquinho da dificuldade do pessoal de entender essa questão do preenchimento de lacuna, né? Então, eu dou aula lá de Lean Six Sigma, eu falo um pouquinho para eles de concepção de MVP e falo para eles sobre a questão do Canvas, né? Como preencher e fazer um Canvas para que te norteie no decorrer do seu projeto de conclusão de curso. E tem numa das aulas, a gente estava conversando, eu estava conversando com uma moça, né, que liderava uma equipe, e ela tinha uma ideia, e é uma ideia muito legal, sabe? Uma ideia bem interessante, que era aluguel de roupa. Ao invés de você comprar uma roupa, eu vou alugar uma roupa, mas é um aluguel express. Tá? Por exemplo, eu quero uma blusinha para sair hoje à noite, uma mulher, um homem quer uma blusinha, quer um paletó para ir num evento, para ir numa festa, não tem tempo de comprar, ele entra lá nesse site, faz a compra, ou via aplicativo, faz a alocação e é feita a entrega express. Ideia maravilhosa, ideia legal pra caramba. Show de bola a ideia deles. Só que, como que vai ser o modus operandi disso? Você quer preencher qual lacuna do mercado? Não, meu projeto é atender o Brasil inteiro. Legal. Como vai ser a logística disso? Como está desenvolvido isso dentro do Canvas? Porque a logística dentro do seu negócio, ela vai ser um dos maiores custos. Porque uma entrega, tudo é express, é mais caro. Né? Eu já trabalhei muitos anos com logística, o Islam está aí na área de logística, ele sabe disso porque ele trabalhou muitos anos, trabalha muitos anos na área de logística, ele sabe que tudo que é express é muito caro. Até porque, não sei se ele contou a história para vocês, ele foi buscar nos Estados Unidos uma peça, um saco de parafuso, não um saco de parafuso, mas né, um saco de parafuso, foi buscar nos Estados Unidos para não parar a fábrica de motores. Ele sabe quanto é que custou isso. Então, tudo que é express dentro da logística é caro. Né? Então, como é que você vai como é que você vai entregar uma blusinha lá em Parauapebas? Como é que você vai entregar uma blusinha lá em Belém do Pará? Que é um outro cenário, é uma outra logística, são outros costumes. Donato, realmente eu não tinha pensado nisso. Tá, e quem é o mercado que está mais aderente a essa questão? O homem ou a mulher? Poxa, eu também não tinha pensado nisso. Então, a mulher ela está mais disponível para alocar uma blusinha, alocar um vestido. O mindset do homem não é esse. Né? O homem, tudo bem, vai ter o homem que vai fazer isso. Mas nós estamos pensando no MVP porque eu tenho pouco dinheiro. Tá? Então, nós já reduzimos esse universo através de um estudo de mercado, através de testes de cenário, de simulações, que eu não posso atender o Brasil inteiro. Tá, mas eu tinha um planejamento de 3.000 peças, 3 a 4.000 peças em estoque. Quanto custa o meu estoque? Você acha que quem está montando uma startup consegue realmente ter um estoque de 3 a 4.000 peças? Não consegue. Não consegue ter esse tipo de estoque disponível. Tá, mas e se eu reduzir o universo através de um estudo para atendimento somente em Santa Catarina? E se eu reduzir esse universo para o meu MVP para atender somente o público feminino? Eu reduzo aí para 2.000, 1.800 o meu estoque. Tá, mas e se eu atender só Joinville, que é o foco? Pô, Donato, mas só o Joinville? Sim, só o Joinville. Como que eu consigo? Qual vai ser o meu estoque? Eu vou baixar aí para umas 800 peças. Tá, mas eu consigo ter uma logística eficiente para Joinville inteiro?
Não, eu não consigo ter uma, porque a partir de estudos que nós fizemos, a partir de estudos estatísticos, a partir dessa questão e dessa metodologia do Lean Startup, a gente chegou à conclusão que eu vou atender alguns bairros em Joinville e eu vou ter um estoque de 500 a 600 peças e vou atender o meu público efetivamente feminino. Ok, a startup dessa pessoa, ela nasce com uma grande probabilidade de dar certo. Ela não nasce, ou seja, nasce morta. Ela nasce com uma grande probabilidade de dar certo. E eu consigo pivotar em algum momento com o menor custo possível e com a maior assertividade possível. Bom, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, aí de repente se ficar alguma dúvida a gente tira no decorrer. E a partir disso, a gente aprende, a gente valida a nossa ideia, a gente cria um plano de ação, a gente determina se a gente vai persistir, se a gente vai perseverar ou a gente vai pivotar. É fácil fazer isso, gente? Não, não é fácil. Mas se fosse fácil, né? Tinha startups aí de sucesso, uma em cada esquina. Não é fácil. E a gente precisa tirar um tempinho para a gente aprender a fazer esse tipo de análise, para a gente aprender a ter um pouquinho, para a gente fazer um pouquinho de análise de cenário e a gente tira um pouquinho do coração e aumenta a razão. Né? Esse cenário, isso que a gente está falando aqui, é um cenário de avaliação de razão, pela razão. Né? E nesse momento, você vai analisar e você vai ver se faz sentido você ter uma startup ou não, se faz sentido você criar uma nova empresa ou não. É nesse momento que você determina se vale a pena perseverar ou pivotar. Eu falo muito para os meus alunos, obviamente, eles têm que criar essa startup lá nesse ecossistema que a gente criou lá na Federal, e muitos ainda focam no produto. E a ideia é que você foque na resolução do problema do cliente, ou como que é que não está vindo a palavra aqui agora, né? Mas não é surpreender o cliente, mas o que o cliente espera de você. Eu não quero um produto, eu quero que você resolva o meu problema. Né? Eu não quero comprar um Arduino, eu não quero comprar os sensores e conectar na minha máquina para ter coleta de dados. Eu não quero isso, eu quero que você forneça para mim uma solução. Eu acho que essa é a palavra. Eu quero que você forneça para mim a solução. E isso também é uma questão do MVP. Eu falo sempre para meus alunos o seguinte, eu falo para alguns clientes também que me procuram para a gente fazer coach, que essa lacuna que você vai preencher no mercado, eu tenho que preencher com uma... não que eu tenha que preencher, mas é uma questão estratégica eu focar em servitização, porque a servitização ela também está dentro da indústria 4.0 na questão da resolução do problema. Então, eu não quero o Arduino, porque o Arduino é barato. O Arduino eu compro aqui em Curitiba, na rua 24 de maio, por 200 pila. E eu não vou falar para o cliente que eu vou fornecer o Arduino para ele. Eu vou falar para o cliente que eu vou fornecer a solução para ele. Né? Então, nós não fazemos o produto, nós entregamos o serviço. E dessa forma, olha como que eu mudo o meu MVP com a conexão direta na geração de renda e na remuneração. Porque aí eu gero receita recorrente, que é o que a gente quer. Né? Eu prefiro, ao invés de vender o equipamento para o meu cliente por 10 mil reais, eu vender o meu serviço para ele com um pagamento de 500 reais por mês. Porque se eu tenho lá 10 clientes ou 20 clientes gerando receita por R$1.000, né, gerando receita recorrente, cada cliente gerando receita recorrente de R$1.000 por mês, é muito mais interessante do que eu vender o produto para o meu cliente. Então, essa questão da servitização ela vem muito forte dentro da indústria 4.0. Né? O Pablo já deve ter falado, o Islan já deve ter falado para vocês. A indústria de automóveis vai sofrer uma mudança severa, drástica, porque a gente não vai comprar mais, vai mudar um pouco o foco de vendas das concessionárias. Inclusive, eu estava lendo esses dias uma reportagem que
30% das concessionárias do Brasil vão fechar, porque por essa questão do Covid. Em contrapartida, a gente vai ter que mudar a forma de fazer negócio. A gente vai mudar a forma de comprar carro. Né? Se eu compro um carro hoje na concessionária, eu vou ter que comprar pela internet. Porque eu compro uma TV pela internet, eu compro comida pela internet, eu compro tudo pela internet. Né? Até arrumar um namorado ou uma namorada, a gente arruma pela internet. É um cenário diferente de 5 ou 10 anos atrás, ou de 2 anos atrás. Então, 30% das concessionárias vão fechar, mas em contrapartida eu vou comprar o meu carro pela internet. Né? E se eu compro o carro pela internet, eu vou mudar também a forma de o cliente que vai comprar esse carro vai mudar. Os grandes frotistas, eles entram no lugar dos pequenos, no caso de quem compra, de quem faz a compra direta, que somos nós. E nós vamos alugar. Hoje já tem aluguel de carro, mas nós vamos alugar carro igual a gente aluga, igual a gente compra, chama um Uber. Né? Então eu vou ter um carro na rua, que eu vou ter um QR Code com o celular, vou lá, leio, abro o carro e o carro é liberado para mim automaticamente e eu vou para onde eu quiser. De repente, para nós, eu tenho 42 anos, de repente, para mim, eu ainda quero um carro. Mais para os nossos filhos, mais para os seus filhos, de 3, 4, 5, 10 anos, para eles vai ser diferente. Assim como meu pai pensa diferente hoje, não tem celular. Ele não confia em celular. Onde já se viu, eu acho uma aberração meu pai não confiar em celular. E a gente vai achar uma aberração nosso filho não querer comprar um carro daqui mais uns dias, ele querer alugar um carro. Então, essa questão da servitização é muito importante e é muito importante para a criação do MVP, para a questão, para essa conexão da remuneração. Bom, aqui é um exemplo que eu dei do que a gente faz, que eu vou passar para vocês, do que a gente faz na prática, né? Lá dentro do ecossistema da Federal. A gente faz, esse aqui foi o penúltimo pitch day que a gente fez. A gente tenta fazer esse evento fora da Federal. Esse evento a gente fez numa cervejaria aqui em Curitiba que chama Bud Brown. Foram mais de 100 canvas apresentados, mais de 100 projetos apresentados. A grande maioria da indústria aqui, Volvo, Volkswagen, a Renault, vários diretores, gerentes, vice-presidentes de empresas participaram da avaliação, investidores anjo. Foi um evento bem legal, né? Até tem uma foto aqui, olha só como que o pessoal fez a apresentação, é muito grande, é gigante o evento, é muita gente dentro desse ecossistema, né? O pessoal fazendo a apresentação aqui para os avaliadores. Teve o diretor de inovação da Electrolux também esteve presente. Então, essa é a forma com que a gente faz a apresentação. Foi bem legal. Infelizmente, eu não pude participar porque eu estava em Toledo, num outro evento, mas sobretudo porque foi numa cervejaria e eu adoro cerveja, né? Eu adoro tomar cerveja. Uma das 7 maravilhas do mundo é tomar cerveja, muito gostoso. É a cerveja, quem inventou a cerveja foi muito assertivo. Mas, enfim, voltando para o nosso pensamento aqui. Então, é dessa forma que o pessoal faz a apresentação no Canvas, dentro desse ecossistema. E aí, esse é um exercício que eu dou para o pessoal na sala de aula, de treinar, de como fazer um MVP, de como ter uma ideia, né? Esse aqui é um exercício revisado de um aluno que queria fornecer um produto para fazer a conexão e coleta de dados aí em máquinas de uma determinada empresa. E aí, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, que eu expliquei para ele, né, que eu falei agora um pouco com relação à servitização, ele mudou o foco do negócio. Por isso que eu digo que a gente precisa colocar razão, mais um fator que valida a minha tese aqui, que a gente precisa colocar razão ao invés do coração na elaboração de uma startup. Então, olha como que ficou diferente, né? Serviço de coleta de informação sobre o consumo pontual de energia elétrica de motores, com um servidor de nuvem, seja o hardware do cliente ou o aluguel, análise de dados, sinalização de anormalidades e geração de relatórios estruturados ao cliente para tomadas de decisões.
Então, eu queria, nesse caso aqui, o aluno ele queria o quê? Ele queria fornecer um produto de coleta de dados. Tá, vamos falar então de coleta de dados, gente. Pô, pessoal de informática aqui. Dados sem tratamento é desperdício. Eu conectar uma máquina é muito mais barato eu manter uma máquina trabalhando desconectada do que eu conectar uma máquina para gerar somente dados. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que eu gero dados e não faço nada com ela, com os dados, não está gerando valor para mim. Eu estou lá, é um desperdício, eu estou gerando um estoque de dados. E dentro dos princípios Lean, né, Islan, se eu estiver errado, estoque de qualquer coisa é desperdício. Mas a partir do momento que eu gero dados, transformo em informação e mostro e auxilio na tomada de decisão e aponto o meu norte verdadeiro, aí sim, isso é agregação de valor. Então, deu para entender um pouquinho, não sei se deu para vocês entenderem um pouquinho, agora eu finalizo até com um canvas que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Deu para entender um pouquinho da importância da utilização de metodologias específicas para a criação do MVP e aonde ele está conectado, e sobretudo, depois da criação do MVP, sobretudo, a monetização, porque se eu não crio o meu MVP com inteligência, eu não vou ter inteligência para gerar remuneração também. Então, olha que legal. Então, ele vai gerar relatórios, então, depois, indicadores, para sinalizar anomalias na geração, anomalias e geração de relatórios estruturados ao cliente para tomada de decisão. Né? Então, aí eu tenho um canvas de um projeto que eu orientei de um aluno. Inclusive ele é um black belt, ele fez o curso e desenvolveu esse projeto na pós, em paralelo ele fez a certificação black belt e o black belt auxiliou ele nesse desenvolvimento desse campo. Inclusive vai virar uma empresa esse projeto, porque a gente implementou, esse projeto está rodando dentro de um grupo de concessionários aqui em Curitiba. Então a gente determinou uma marca de uma concessionária aqui, porque são várias marcas, e a gente fez a implementação, que é o quê? Desenvolver um algoritmo de machine learning para predizer a demanda futura de peças de reposição. Vocês não sei se tem alguém aqui de concessionária, se tiver alguém de concessionária, o Islam pode validar depois que ele desenvolveu projetos aí em concessionárias da Volvo, mas eu estou falando aqui de concessionária de carro. Vocês não têm noção da quantidade de estoque obsoleto que tem dentro de uma concessionária. Os caras compraram um estoque de vela. Esse estoque de vela dá para 5 anos. 5 anos. Qual que é o impacto direto disso no negócio? O impacto de fluxo de caixa. Eu desembolsar 5 anos de estoque de vela é muita coisa. Né? Então, qual que é a ideia, então, de ter esses dados de entrada, né? A dinâmica veicular, gases de combustão, ambiente histórico, aceleração, topografia, clima, maresia, poluição, então esses dados de entrada para que o algoritmo ganhe inteligência. Né? Então, baseado nisso, quais são as necessidades do cliente? Então, gestão do estoque, a necessidade de veículos é complexa e é desafiadora manter os níveis de custo de estoques baixos e ainda assim atender a demanda por peças de reposição. Né? Então, quais são os requisitos? Então, foi feito quais são os requisitos aqui, né? Estoques enxutos, compromisso com o nível de atendimento, resultados de acesso seguro via internet cloud, tudo isso via celular, via iPad, enfim. Né? Qual o público-alvo, né? Quem vai utilizar isso? As concessionárias, grandes frotistas, experiências de empresas de aluguéis de carro, que tem uma grande frota, que tem esse estoque aí de peças de reposição. Qual o investimento disso, né? Quanto que eu vou investir? Quais são os requisitos? Quais são os requisitos disso? Qual a estimação de redução de custo de estoque? Né? Então, a princípio, 10%, a gente foi bem cauteloso com relação a resultados, mas nessa concessionária aí eles tiveram um retorno aí de praticamente R$1 milhão de redução de estoque.
com esse projeto que foi implementado lá. Né? Então, como eu disse, eles implementaram esse projeto porque eles desenvolveram um projeto Black Belt também. Então, o projeto Black Belt viabilizou a implementação na empresa e, baseado nisso, eles desenvolveram esse canvas de uma startup para que eles pudessem concluir o curso de pós-graduação em engenharia industrial na Federal, aqui do Paraná. Então, eu fui um pouco rápido aqui na minha apresentação, porque eu acho que está meio que em cima da hora aí, no adiantar da hora, né? Mas eu fico aberto para perguntas daqui a pouquinho para que vocês possam perguntar aí e saber um pouquinho mais do que a gente faz. Mas olha o MVP dele, né? Desenvolveu o algoritmo de machine learning para predizer a demanda futura de peças de reposição. E eu estou fechado, eu fechei aqui, ó, quem são meus clientes? Concessionárias, grandes frotistas, empresas de aluguel de carro. É lógico que por trás disso daqui existe um desdobramento, existe ferramentas, existe análise estatística, e foram análises estatísticas pesadas que o pessoal teve que desenvolver para chegar nesse canvas aqui. Então, é um negócio que, inclusive, a gente tem intenção de investir, a gente como instituto, e trazê-los, a gente tem uma conversa estreita com esses dois alunos, de trazer isso para dentro do instituto e transformar isso num produto. Então, a gente está conversando com eles de forma bem estreita para transformar isso em produto aqui. Tá bom? Bom, pessoal, era o que continha. Eu tentei ser breve na minha apresentação para a gente poder gerar uma discussão na sequência. E mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Estar conversando com vocês aqui é muito bom, é muito gostoso. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu até falo demais, preciso me controlar para não falar bastante, né? E eu deixo a palavra aqui para vocês. Eu acho que eu deixo uma frase aqui para vocês, que é uma frase que é um mantra que eu gosto bastante, que é: o homem sem sonhos não vive, apenas sobrevive. E eu não coloquei o autor dessa frase, mas o autor dessa frase está aqui com a gente, que é o Islam, que é uma pessoa que eu admiro e gosto bastante. Então, ele criou essa frase para o Instituto: o homem sem sonhos não vive, apenas sobrevive. E muito obrigado. Tem aí o meu Instagram, depois eu posso liberar para vocês a apresentação. E aí os contatos do Instituto para quem quiser fazer um contato depois. Obrigado, Márcio. Fico à disposição. Valeu, show de bola, Donato. Muito bom, obrigado aí. A gente vai fazer as perguntas agora, mas já agradeço a sua participação aí, contribuição com o nosso grupo aqui. Eu vou puxar as perguntas aí, o bate-papo, digamos, né? E aí, na sequência, quem quiser fazer perguntas, só abre o microfone aí e vai falando, tá? Bom, Donato, Liam é magro, né? Então, a ideia de startup enxuta, né? Isso me veio uma reflexão aqui, eu gostaria de compartilhar com todos, que faz uma conexão com a reunião que a gente teve, inclusive, do próprio Iguaçu IT, né? Que é a Associação de Empresas de Tecnologia aqui do Oeste do Paraná. Foi ontem, segunda-feira, se não me engano, a reunião, e a gente abordou alguns temas. E a gente entendeu que aqui na região nós temos várias empresas de tecnologia, né? E duas delas, pelo menos, foram compradas aí por grandes players, né? Uma é a Soft Pharma e a outra é a Seta Digital. E o interessante desses dois cases, né, é que são justamente empresas que tinham foco, né? Uma estava focada em software para farmácias e ponto final, não atendia o botequinho do Zé da Esquina nem nada, era software de farmácia. E o outro, a Seta, era focado em lojas de calçado, né? De forma bem resumida, né? Então havia um foco, né? Então a gente percebe que o modelo de negócio deles estava enxuto, eles estavam focados em atender um determinado nicho, e isso fez com que eles se tornassem aí os melhores do Brasil naquilo, ao ponto de despertar a atenção desses grandes players que os compraram, né? E eu acho que tem muito a ver com o que você falou, porque se você entra com uma ideia de startup, querendo fazer muita coisa, né, um leque muito abrangente de funções, de características, é natural que você tenha mais dificuldade de avançar nisso, né? Não sei, eu entendi dessa forma, Donato. Me corrija aí o que você acha dessa observação, para a gente construir essa ideia aí. Exatamente, Márcio, você tem total razão. A dificuldade de você pegar essa ideia e parametrizar essa ideia, estratificar essa ideia e colocar ela no papel e transformar ela num plano estratégico com foco é bem grande.
tá? É bem grande, porque a gente não está acostumado com isso, Márcio. A gente está aprendendo isso de um tempo para cá, né? Então, você trabalhar com planejamento, muitas empresas ainda não trabalham com planejamento. Ah, Donato, mas você está falando isso baseado em quê? Baseado nos projetos que eu avaliei no, na CERT, né? Esse projeto da CERT que eu acabei de passar para vocês. É, várias empresas, é nítido que a maioria dos projetos que foram postados para avaliação não sabiam o que era um 5W2H, não sabiam o que era um PDCA, não sabiam o que era fazer uma espinha de peixe, e que assim que são ferramentas simples de gestão, ferramentas simples de análise de problema, um 5 porquê, não sabiam não tinham conhecimento desse tipo de ferramenta. E para você criar empresa, você tem que ter conhecimento técnico. Né? Eu costumo dizer que você é um empreendedor, mas você tem que pivotar rapidamente de empreendedor para empresário. Porque você precisa, sim, que assim, eu estou me policiando para falar que eu não gosto da palavra empreendedor. A pessoa que abre uma empresa é um empresário, porque tem que ter conhecimento técnico para desenvolver. Eu escutei um especialista falar um dia que assim, você tem uma ideia, você é empreendedor. A partir do momento que você abre que você cria um CNPJ, você é um empresário. É porque você tem que aprender no forceps de como administrar a sua empresa. E aprender a administrar, e a gente está aprendendo isso, Márcio, no forceps agora. O que Toledo está passando, o que eu estou passando aqui em Curitiba, o que o Slam está passando na Volvo, se a gente não pivotar rapidamente, se a gente não utilizar ferramentas que nos ajudem a desenvolver o nosso dia a dia e no suporte para que a gente possa manter as nossas colunas em pé, cara, a gente vai quebrar, a gente vai falir. Né? Então, a falta desse tipo de conhecimento para desenvolver uma empresa, para desenvolver um MVP, é nítido. É nítido. Então, isso que eu falei para vocês aqui, projeto Sinapse, agora voltou aqui. Então, a grande maioria dos projetos que eu avaliei no projeto Sinapse, só tinha uma ideia, e essa ideia é muito vaga. Né? Então, quando eu parametrizo essa ideia, quando eu estratifico e quando eu coloco ela dentro de um planejamento, é muito mais fácil eu conseguir um anjo ou eu conseguir um investidor e essa empresa ela prosperar do que simplesmente eu colocar lá uma ideia e falar, não, vem, né, alguém aí me ajuda. Então, eu sinto muito isso, não só nas startups, mas dentro de muitas empresas. Mas o seu raciocínio é isso aí, é o que acontece no dia a dia. Foco, né? É isso aí. Pessoal, alguma pergunta aí? Podem ficar à vontade aí, um comentário, observação. Bom dia. Fala aí, Omar, pode falar, fica à vontade, meu amigo. Bom, beleza. Seguinte, muito bem, parabéns pela palestra. Seguinte, eu só queria ver a possibilidade, assim, como é que está, digamos assim, a questão dos cursos universitários aqui, digamos, do oeste do Paraná, assim, em relação ao aprendizado dessas metodologias mais ágeis de startup, né? Porque a gente sabe que nas disciplinas de administração, tudo você tem conhecimento sobre 5W2H, sobre as ferramentas, digamos assim, mais espinha de peixe e assim por diante. O pessoal já conhece disso, mas assim, ainda está incipiente o aprendizado nos cursos de administração, de engenharia, tecnologia da informação, o design thinking, o customer development. Isso aí, você acha que tem alguma coisa assim, ações voltadas para disseminação, isso no meio das universidades? Ou isso só parte a partir da iniciativa da própria universidade, do próprio professor tem que procurar o conhecimento em pós-graduação? Tem alguma estratégia construída para isso? Porque nós, aqui na nossa região, aqui, somos carentes de pessoas qualificadas, entendeu? E, digo assim, faz desde 2012 que eu estou tendo contato com essas metodologias, a gente tem e que a gente percebe que não conseguimos às vezes sair do lugar por falta de pessoas que queiram aplicar, os clientes que queiram aplicar várias as soluções e mesmo para nós termos material humano para trabalhar dentro das empresas.
faltando isso, é uma falta enorme, não sei. Tem alguma ação, alguma iniciativa para disseminar isso? Posso responder? Pode ser. Pode. Então, Márcio, eu falo e depois, como você está na região aí, se tiver mais algum professor universitário, pode concluir o meu raciocínio. Nilmar, né? Seu nome? Nilmar. Isso, Nilmar. Muito boa a sua pergunta, tá? Muito bem formulado. Eu concordo muito com você com relação a essa situação. Eu acredito que as universidades, elas não estão, algumas universidades, né, não estão evoluindo da forma que deveriam evoluir e acompanhar o mercado, a evolução do mercado da forma que a gente está hoje. Então, a gente está falando de digitalização, a gente está falando de indústria 4.0, mas não só isso, né? Eu vejo que no curso de engenharia, algumas universidades ensinam lá o PCP, ensinam a rodar o MRP, mas não ensinam o mapa de fluxo de valor, né? Onde eu posso reduzir o trabalho do PCP e posso reduzir, posso ser mais eficiente trabalhando com um sistema puxado e nivelado. Então, isso não é ministrado dentro das universidades, na graduação, e o aluno vem aprender na pós-graduação. Com relação a novas tecnologias, eu sei que tem uma situação aqui na Federal do Paraná de um curso de indústria 4.0, né, engenharia industrial 4.0, que está sendo levado para Toledo. E nesse curso, sim, um curso de pós-graduação, nesse curso, sim, porque eu sei que eu leciono lá, o Islam leciona lá também, sim, vai aprender o que é um design thinking, o Lean Startup, enfim, toda a questão de tecnologia está dentro desse curso. Mas um curso renovado de graduação específico que trate disso, por exemplo, engenharia de controle e automação, né? Ainda eu acho que tá faltando muita coisa. Acho que falta a gente evoluir, não só aí no interior do Paraná, mas aqui em Curitiba também. É algo que a gente está lutando. Esse ecossistema que a gente criou aqui, na realidade o Pablo criou e que eu faço parte, o Islam faz parte também, é um ecossistema que vem trabalhando para ir na contramão disso, para trazer toda essa tecnologia e colocar à disposição das pessoas da forma como tem que ser feito. Então, essa ação da Federal, que está colocando esse braço aí em Toledo para levar essa tecnologia para um curso de pós-graduação, vai ser bem legal, vai ser bem interessante, porque é um curso completo, é um curso que trata de mão na massa, de hands-on, é um curso bem interessante. Mas falta, tá? Falta bastante ainda e é uma carência que a gente tem. E que a gente quer, só pegando gancho, que a gente quer, através da CityLab, na qual o Márcio é responsável, trazer esses cursos, trazer essas palestras, trazer essas metodologias para Toledo e região. Não ficar só num curso de pós-graduação, num curso de graduação. Essa lacuna, a intenção é que a gente preencha através da CityLab. Não sei se eu consegui responder. Acho que é isso aí. Deixa eu complementar um pouco, Donato. As universidades, de uma forma geral, elas têm uma grade, né, de matérias, de conteúdo que vão sendo aplicados aí. Mas assim como no mundo dos negócios, as coisas mudam muito rápido, né? Há uma transformação muito rápida, novas tecnologias surgem todos os dias, né? Então, a gente percebe sim que há um esforço das universidades em estar implementando, né, novos conteúdos dentro das grades, né? Mas eu percebo também que há uma burocracia para que isso avance, né? Então, acaba que o universitário está dentro da universidade vendo um conteúdo, de certa forma, depreciado. Quando ele vai para o mercado de trabalho, principalmente na área de tecnologia, a empresa exige um conhecimento que ele não tem, né? E aí ele não consegue entregar, aí fica complicado. Acaba que a empresa tem que ficar treinando aquele cara naquele conteúdo, né? Então, há um esforço sim, mas eu penso que tem que avançar. Não sei, eu entendo que é um setor complicado. A Maria Piedade está aí, é da área, se quiser dar uma palavrinha, Piedade, sobre essa questão das universidades. Tudo bem? Bom dia para vocês. Bom dia. Olha, o que você falou é verdade. Principalmente, eu não sei nas instituições privadas, mas na instituição pública, você mudar uma grade curricular é um Deus nos acuda, né? Então, é muita tramitação
o que a gente tem procurado, pelo menos ali na UniOeste, fazer, que a gente até vai fazer agora, é estar promovendo projetos de extensão em que a gente dá cursos de curta duração, com algo mais voltado aí para a questão do empreendedorismo, da inovação, né? A gente buscar parcerias para fazer isso. Então, a gente teve agora com o Sebrae o Lean Startup, que foi oferecido lá pelo Fernando, lá do Vale do Silício. Então, a gente incentivou os alunos a participar, então, vários alunos nossos participaram também. Então, nesses cursos de curta duração, eles conseguem aprender algo que está assim, diretamente voltado para o mercado. Mas, em termos de curso da graduação mesmo, é bem burocrático. A gente sofre bastante com isso. E é complicado, né? Outro dia eu contei uma historinha numa reunião aí, eu vou contar de novo aqui, porque acho que é relevante. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, Sistemas de Informação era o curso, né? Me formei nele. E aí, numa aula de administração, o professor de administração, que não tinha nada a ver com tecnologia, né? Olhou para nós e falou, quase que em tom de ameaça, o que vocês fazem aí, né, que era programar, né, o que vocês fazem aí, no futuro, todo mundo vai fazer. Então, tratem de aprender outras coisas também, né? E isso vem se provando cada vez mais verdade, né? Hoje, quando vem um programador e ele só é nerd, só programa, ele resolve sim uma série de problemas, mas não todos, né? Falta, de repente, uma capacidade de comunicação com o cliente, às vezes precisa falar com o cliente, o cara não consegue, e então a gente realmente precisa ter mais ferramentas, né? E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que faz muito sentido agora na pandemia, né? Para tudo, né? Não só para isso que a gente está falando, mas quando a maré baixa, é que você percebe quem está nadando pelado, né? É quem não tem esses conhecimentos adicionais, né? E aí, meu amigo, mostra para todo mundo o que não deveria mostrar, né? Então é isso aí, eu acho que tem que mesmo as universidades avançar nessas pautas aí, tentar colocar mais conteúdos para que as pessoas saiam mais bem preparadas de lá, né? Eu ministro a disciplina de empreendedorismo e inovação, que é uma disciplina optativa, então a gente tem uma flexibilidade em relação a isso. E o que eu trabalho com os alunos, eu tenho alunos de várias áreas do conhecimento, né? Economia, administração, engenharias. O que eu trabalho com eles bastante é a questão do desenvolvimento de habilidades, porque você tem que desenvolver as habilidades, né? Às vezes você que nem você falou agora, você é um desenvolvedor, mas quais outras habilidades você pode desenvolver, né? Então, quando o aluno ele faz o autoconhecimento, ele começa a se conhecer, ele vai vendo do que ele é capaz. Aí ele vai mais preparado para o mercado, né? É isso aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Já deu 9h07. Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma observação, tranquilo? Márcio, tem uma pergunta. Opa, Deixa eu à ver vontade. se eu consigo conectar o vídeo aqui também. Bom dia a todos. Bom dia, Obrigado aí, Anderson, excelente apresentação. Gostei muito dessa frase que você usou, que a partir do momento que o empreendedor abre um CNPJ, ele tem que estar muito consciente. Ele vira um empresário, portanto, deve conhecer em profundidade os fundamentos de gestão, deve conhecer os aspectos que são importantes, além de ter a ideia, né? Isso me pareceu bastante bacana. Eu tenho aqui uma pergunta, na verdade, que é assim, tenho acompanhado as atividades aí do Iguaçu Valley, minha origem é do Paraná, tenho um partner em Curitiba, que é a .com, agência de internet, e eu hoje atuo como Deputy CEO de uma empresa de bioenergia no Equador, e aqui no Brasil eu sou co-founder de uma empresa chamada Axus, que é uma venture builder na área de agribusiness, de agronegócio, né? Então, aí nessa linha vai minha pergunta. Apesar de a gente saber que o agronegócio
responde por cerca de 22% do PIB no Brasil. O Paraná, em especial, tem uma vocação natural para o agronegócio, mas eu não tenho visto assim tantas agritechs, não tenho visto muitas ideias, especialmente no Paraná, surgindo dentro desse segmento. Essa percepção está correta ou talvez isso não reflita exatamente a realidade do que está acontecendo? Olha, nesse projeto Sinapse que a gente avaliou, e eu avaliei vários projetos, eu vi bastante coisa legal na área de agronegócio. Muita coisa na área de geolocalização, até economia no plantio, né? Não é muito a minha área, mas de semente, né? De fazer o plantio das sementes, com geolocalização, utilização de drones. Eu vi bastante coisa legal, mas ainda de repente assim, eu estou em Curitiba e o que eu vi para mim era bastante. De repente para você que está na área é algo que não é tão expressivo assim, mas foram ideias bem legais, ideias bem interessantes. E na realidade eu acho que a tendência é que evolua sim. Né? E evolua, mas não só evoluir na questão de... Porque assim, a gente tem uma questão hoje, Djalma, que se eu estiver errado você me corrija, a gente utiliza tecnologia para commodities. Ou seja, a gente vai utilizar a tecnologia para algo que a gente poderia utilizar que agregasse maior valor, que ao invés de entregar commodity, entregar o produto industrializado. Né? Então, por exemplo, eu estive na cidade do Porto no ano passado e eu fui visitar uma empresa que chama Bicafé. Né? Então, eu vi algo que para mim é inadmissível, eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu fui no estoque dele e eu vi metodologias de indústria 4.0. Então, eu vi no estoque dele café da Guatemala, café da Colômbia e uma grande quantidade de café brasileiro. E agora, recentemente, eu tive a informação que eles instalaram uma unidade no Brasil para fornecer cápsula de café. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que, assim, de repente, a gente poderia mudar o foco. Ao invés da gente produzir tecnologia para commodity, a gente poderia produzir tecnologia para transformar o nosso produto, o nosso commodity em um produto. De repente, eu sinto falta disso. Né? A gente tem uma limitação de fornecer tecnologia para commodity. Né? E se eu transformar isso no final em estender a cadeia? Né? Porque hoje eu não estendo a cadeia, simplesmente pego e vendo para o cara da Bicafé o café, que é de excelente qualidade. Ele falou que o nosso café, o nosso da Guatemala, são cafés de excelente qualidade. E agora ele vem para o Brasil, ele volta, a gente pagando caro na cápsula, né? Voltando para o Brasil. Ele atravessou o oceano, industrializou lá e voltou, usou a tecnologia, uma tecnologia bastante interessante, e é uma empresa extremamente enxuta, que é de um senhorzinho que tem quase 80 anos, extremamente enxuta, que usa tecnologia de ponta, e agora nós vamos comprar o café aqui no Brasil por um valor, de repente, o dobro do que se a gente produzisse aqui. Então, eu tenho essa percepção, não sei se eu conseguir responder essa pergunta. Eu acho que falta nesse sentido, estender a cadeia. Anderson, se me permite complementar, inclusive, essa tua ideia que eu acho precisa. Aliás, essa tem sido a minha luta nos últimos anos e a minha crítica, inclusive, em eventos, em fóruns de discussão, porque o Brasil é um excelente produtor de commodities. Não tenho dúvida que somos o principal exportador em várias pautas dentro do agronegócio, né? Laranja, suco de laranja, açúcar, café mesmo, etc. E vários outros. Mas é um fato que hoje o país que mais exporta café em valor se chama Alemanha, que eu tenho dúvida se eles sabem se café dá no chão, se dá numa árvore, né? Enfim. Exatamente. Mas são, obviamente, muito hábeis em agregação de valor. E é nesse aspecto que eu vejo assim uma diferença, uma dificuldade muito grande dentro desse setor no Brasil, porque se você vai em outros países, por exemplo, na Colômbia,
eu presidi uma empresa de produtora de açúcar e etanol lá por alguns anos, e essa empresa tinha 32 referências, ou SKUs, como a gente usa na linguagem comercial, diferentes a partir do açúcar. Quando aqui no Brasil nós somos o maior exportador de açúcar, mas exportamos açúcar VHP, que é o açúcar bruto, o produto mais básico da cadeia da cana-de-açúcar, né? Então, nesse sentido que há 2 anos atrás a gente criou a Agsus AgriFunding, que é essa Venture Builder, tentando identificar empreendedores, ideias, e que a gente entra para fazer todo o processo de mentoria, curadoria, acompanhamento, inclusive aporte de capital anjo, né? Hoje nós temos 5 empresas no portfólio, diferentes estágios, mas a gente está buscando realmente isso, né? De identificar empreendedores que comecem a pensar sobre esse tema e digam, não, puxa, eu acho que a gente poderia agregar valor dentro da cadeia, nessa linha que o Anderson está nos comentando. E isso é uma carência que existe muito grande, especialmente dentro desse segmento. E as oportunidades são gigantes, por essas razões que você comentou. São muitas oportunidades em várias cadeias do agronegócio. E a gente não vê tanta gente pensando um pouco sobre isso, né? Então, eu quero deixar aí o convite aí para todos que estão participando e estão assistindo, para que a gente faça algumas reflexões sobre esse tema. Obrigado. Muito obrigado. Não, show de bola. Eu concordo 100%, tá? Inclusive, volto a falar da reunião de segunda-feira com as empresas de tecnologia, né? Um dos pontos que eu abordei, que eu destaquei bastante, foi justamente o fato de que as empresas de tecnologia da nossa região, a sua grande maioria são micro e pequenas empresas, são empresas que estão apoiadas em produtos de software de gestão empresarial, né? E elas correm vários riscos que eu coloquei lá na reunião, né? Risco de recursos humanos, produto mercado, risco de tecnologia, um monte de coisa. E a gente precisa justamente fazer com que essas empresas, com que essas pessoas pensem em outras coisas que não seja exatamente software de gestão. Tem um monte de oportunidade no agro, né? A gente está dentro de um celeiro agro aqui na nossa região, tem um monte de coisa que dá para fazer. E as pessoas, as empresas não estão fazendo. O cara sai, começa a montar uma startup, já pensa em fazer alguma coisa voltada para essa área. Eu percebi que o próprio movimento Iguaçu Vale, ele colaborou nisso, sabe? Um pouco dessas ideias que o Donato viu em Curitiba, lá no Sinapse, já é um reflexo, né? As pessoas pensando um pouco diferente. A gente tem, por exemplo, aqui na região, uma startup forte, né? Que trabalha com drone, agricultura de precisão, né? Isso é legal demais, entendeu? Isso já é um avanço para a nossa região, né? Inclusive, essa semana saiu uma notícia que estão captando um bom investimento para estar avançando aí. Então, já é um sinal de que há mudanças, mas a gente precisa falar mais sobre isso e mostrar que existem oportunidades em outras áreas, né? No agro, na indústria, no comércio, né? Não necessariamente em plataformas de gestão, mas em ferramentas, em recursos de apoio, né? Que estão aí, né? Ninguém está fazendo, todo mundo está precisando, e a gente às vezes fica todo mundo olhando para um lado só, né? Então faz muito sentido, Djalma, a sua contribuição aí, e é por aí mesmo, tá? Inclusive, Ronan, é um assunto assim que para o SRI puxar, cara, essa frente aí, a gente eu sei que a gente já conecta, né? A gente precisa intensificar essa conexão aí com os grandes players de agro da região, para que as startups comecem a pensar mais soluções para esses segmentos, né? Então aí, seria isso. Show de bola. Bom, obrigado aí, Márcio, Ronan, Anderson, obrigado a todos aí, excelente evento. Show de bola. Fechou, né, pessoal? 9h17. Donato, muito obrigado pela colaboração mais uma vez aí, valeu mesmo. Certamente vocês do Instituto Não têm muito para contribuir. Falta o Pablo dar uma palavrinha para nós aqui ainda, né? Vamos fazer um convite para ele. Vamos fazer um convite para ele. Ele vem com certeza. Vamos fazer assim. O Pablo é fantástico também, tem muito para agregar. Convido a todos aí a acompanharem aqui a nossa movimentação aqui no Espaço de Inovação InovaCity. O Instituto Não vai estar participando com a gente ativamente das atividades, então certamente a gente vai ter
reuniões, conteúdos, workshops, conectados a tudo que o Donato falou hoje aqui, que vai fazer sentido para todo mundo aí. Muito obrigado a todos. E semana que vem tem mais nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado, pessoal. Até logo, até breve. Valeu, pessoal. Um abraço. Tudo de bom. Nota 10, gente. Parabéns, Márcio. Parabéns, Donato. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.